Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro e esse aqui é o These Steps, um podcast onde juntos aprendemos a pisar nos passos de Jesus e seguir a trilha que ele deixou aqui nessa terra. Eu estou muito empolgado para o vídeo de hoje porque vai ser uma introdução para um assunto que a gente vai abordar por algum tempo. A gente vai estar falando sobre a armadura de Deus. E hoje a gente vai estar dando contexto para tudo que estava acontecendo na época, por que Paulo escreveu a carta. Se você não sabe, o livro de Efésios é uma carta de Paulo para a igreja de Éfeso e para outras igrejas naquela região. E essa carta que foi enviada para a igreja de Efésios e para as outras igrejas era uma carta circular, que significa que ela tinha que correr na mão de outras igrejas ali daquela região da Ásia. E o alvo dele para escrever essa carta era falar dos privilégios que temos em Cristo Jesus, que é a igreja, e dos deveres que nós temos como consequência a esses privilégios. E a motivação de Paulo escrever essa carta foi porque muitos crentes daquela região estavam preocupados com Paulo porque ele tinha sido preso. E eles estavam se perguntando por que Deus deixaria o servo dele ser preso mediante a tanto trabalho e tantas pessoas para ser convertidas. E são preocupações que fazem sentido. Ele fala que os sofrimentos dele fazem parte do plano eterno de Deus para a sua igreja. E porque ele anuncia o mistério de Deus, que é Cristo. Por isso que ele está preso. E é Cristo para o mundo, Cristo para os gentios, Cristo salvação para todas as nações e não só para os judeus. E no primeiro capítulo da carta de Efésios, do apóstolo Paulo, ele fala de um povo que antes da fundação do mundo tinha sido escolhido, no qual Jesus Cristo veio para morrer por eles. E no final ele ora pelo povo. E no capítulo 2 ele fala como o Evangelho, como Jesus Cristo, une os gentios e os judeus e os torna um novo homem, que nasce a nova entidade, que é a igreja. Bom, aí no capítulo 3 ele fala como Deus instituiu ele como pregador da verdade, como Deus o chamou e ele ora novamente pelo povo. E no capítulo 4 ele começa a descrever os deveres desse povo que Deus fez como filhos. E ele fala como nós precisamos nos manter unidos, como devemos usar os dons espirituais para a edificação da igreja. Ele fala também da necessidade de vivermos uma vida santa aqui, em oposição àqueles que vivem a vida no mundo. E aí, no meado do capítulo 5, ele fala dos deveres do marido e da mulher, e depois, entrando no capítulo 6, ele vai falando do dever do pai, do filho, do servo e do senhor. E ele termina a carta falando sobre a armadura de Deus. E todos esses privilégios que ele dita na carta, se você puder, leia a carta inteira, são 6 capítulos. Você vai demorar meia hora lendo, se ler direto. E ele fala desses benefícios, dos privilégios do cristão, mas não é algo fácil. Por isso que ele termina a carta falando da armadura. Porque não vai ser algo entregue assim fácil. Vão ter desafios porque há um inimigo. E os nossos inimigos não são pessoas, não são carne e osso. Tanto que quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão. Ele diz que são principados, potestades, demônios sobre o governo de Satanás, com a intenção de tentar impedir com que os planos de Deus se concretizem. E aí do verso 10 ao 20, ele fala desses conflitos que nós vamos ter, desses conflitos espirituais. E como um soldado se prepara para a batalha, usando a armadura, se vestindo com todas as partes da armadura, se equipando com uma espada, com um escudo, assim a gente deve se equipar com a armadura de Deus para enfrentar essas batalhas espirituais. E no verso 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele começa o 14 dizendo: estai, pois, firmes. A ordem que Paulo diz é a gente estar como um soldado tomando posição de guarda e de defesa em relação ao ataque do inimigo. O soldado está no território conquistado, em posição de defesa e vitória, preparado para que qualquer ataque do inimigo ele consiga defender
E há um movimento no meio evangelístico chamado Movimento de Batalha Espiritual, que nasceu ali no meio da década de 80 e basicamente isso consiste em atacar, em, em se especializar em nomes de demônios e saber onde eles ficam, tomando uma posição de ataque. E ministérios inteiros foram criados nas igrejas por conta disso, pastores especializados nisso. Mas a Bíblia nos coloca como posição de defesa. E quando a Bíblia descreve o diabo como um leão, ela fala: vocês tenham cuidado porque o diabo é como um leão, que ruge e procura para alguém para derrubar. É o leão que está tentando vir me atacar. Então eu tenho posição de defesa. Eu me mantenho firme no terreno de vitória. Mas não tem nada que a gente pode fazer para conquistar, Pedro? Não, porque o terreno já foi conquistado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é ali que ele amarra Satanás. Ao ponto de que Satanás não tem mais poder como antes, no Velho Testamento, para impedir o crescimento da igreja. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo esmaga a cabeça da serpente. E eu não sei se você já viu a cobra morrendo, mas mesmo esmagando a cabeça da serpente ou da cobra, enfim, ela ainda se remexe. Então o que vemos hoje é esse remexer da serpente, porque a cabeça dela já foi esmagada e o território já foi conquistado. E ainda após ser vencido, Satanás ainda é um inimigo perigoso, que tenta fazer o máximo de dano depois da derrota dele. E é engraçado que a Bíblia, você pode até pesquisar, a Bíblia nos adverte mais contra falsos profetas no Novo Testamento, contra falsos profetas do que contra demônios. Porque o verdadeiro inimigo da igreja é o erro. É o erro religioso. É você crer numa mentira de Deus, é você crer numa mentira sobre Jesus, é você crer numa mentira sobre a salvação. Porque isso não pode parecer tão assustador como é. Mas é isso que pode lançar almas para o inferno. Então o diabo não está interessado em te matar. Ele não precisa te matar. Ele só precisa que você acredite na mentira. Porque você acreditando na mentira, você está afastado de Deus. Existe um livro chamado Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E ali é um demônio ensinando um outro demônio em como corromper o mundo. E ele fala: você não precisa tirar o homem da igreja. Você só precisa que ele esteja na igreja, mas acreditando em uma outra mentira. Vivendo uma vida dupla. Você não precisa tirar ele da igreja. Porque ele estando na igreja, ele vai achar que está tudo bem. Então ele vai acreditar naquela mentira. Nas próximas semanas a gente vai ver como cada parte da armadura faz um grande papel na nossa batalha contra o inimigo, contra o erro, contra todas essas coisas que a gente falou hoje. Então fica ligado, porque grandes coisas vão ser faladas nessas próximas semanas e grandes batalhas vão ser enfrentadas. Mas o Senhor Deus é dono das batalhas, é dono dos exércitos. E Ele tem a vitória. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um vídeo desse podcast. Obrigado, Senhor, porque temos clareza da Tua armadura para a nossa vida. Temos certeza de que nossa batalha não é contra pessoas, contra carne e osso, mas contra principados e potestades. Pedimos para que o Senhor venha nos fortalecer, nos lembrar todos os dias que precisamos estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Queremos ser fortes e corajosos para enfrentar as batalhas, Senhor. Nos fortalece, nos ensina, nos sonda, e que possamos seguir os Teus passos, pisar nos Teus passos todos os dias e seguir o caminho que o Senhor deixou aqui na terra para nós. Assim agradecemos e oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, porque com certeza vai edificar essa pessoa. E vão ser algumas semanas, então acompanhe, porque você precisa ficar aqui até o final da gente falar desse capítulo incrível de Efésios 6. Então fica ligado, compartilha. Quando eu criei o canal, eu infelizmente coloquei canal para criança. Então, se você não conseguiu ativar o sininho, se você ainda não consegue ativar o sininho,
Se desinscreve do canal, se inscreve de novo e tenta, porque eu acho que aí deve funcionar. Então, a gente se vê no próximo Jesus Steps para falar sobre Efésios 6. Tamo junto!